Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Pilvezan e nós aqui estamos no nosso culto da família. Hoje é dia 23/10 de 2022 e agora são 18 horas e 43 minutos. Se você, porventura, veio a esta gravação através do YouTube, queria que você soubesse que nós temos cultos regulares de domingo, terça e quinta-feira pela internet. Você fica sendo nosso convidado. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br e no botão lá do lado esquerdo da tela tem os nossos horários de culto. E do lado direito, aqui na parte de cima, tem um botãozinho ao vivo. Então, você olha aqui desse lado os horários, se tiver no horário de culto, você clica no botãozinho ao vivo, aí você vai cair nesta sala aqui, e aí você entra com o microfone e a câmera desligados e participa do culto conosco. Nas segundas-feiras, nós temos a Escola do Alicerce Bíblico, que é justamente trazer para a igreja, ou para os irmãos, para aqueles que querem conhecer o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, o cristianismo mais básico possível. Venha de terça-feira, toda semana eu trago um assunto para estudarmos. Nós estamos falando sobre sacrifício e expiação. Eu devo fazer o meu último assunto, né, sobre sacrifício e expiação na próxima terça-feira. Não tenho certeza se é o último, mas acompanha lá que você vai ver. E às quintas-feiras, quinzenalmente, nós temos a Escola da Doutrina Bíblica. E aí a gente faz estudos bem aprofundados sobre a palavra, sobre a questão da existência de Deus, quem é Deus, Deus do Novo, Deus do Velho Testamento. Enfim, nós estamos sempre buscando, através da leitura bíblica, do estudo bíblico, entender o melhor possível sobre as questões a respeito de Deus. Nós temos também um canal para você fazer perguntas, tá ok? Que é o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos, tudo junto.com.br. Fica à vontade para fazer perguntas lá, que eu vou receber aqui no meu celular a sua pergunta e vou poder responder, tá bom? Temos o Facebook e temos também o Instagram. Você pode nos seguir lá, tá ok? Bom, Deus abençoe. Queria apresentar a irmã Eliette. Ela vai trazer a continuação de um assunto muito legal que ela começou quinta-feira passada, que é a respeito do mundo espiritual, é a segunda parte. Então, prepare aí, porque não é só um culto da palavra, mas é um culto de estudo também, estudo bíblico. Se você estiver na gravação, não tem problema, tá? Fecha seus olhos, que mesmo assim eu vou fazer uma oração. Não tem problema nenhum. Vou orar pela Eliette também. Jesus querido, obrigado pela presença da irmã Eliette aqui. Peço que o Senhor a abençoe e livre de todo mal. Que o Senhor use a boca dela para trazer a tua mensagem, a tua verdade, e que os nossos corações recebam a tua palavra com agrado, com vontade, e que fique gravado nos nossos corações aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Peço que o Senhor livre Eliette do mal, abençoe a sua família, e Senhor, cuida para que este momento seja um momento especial, glorioso na tua presença, em nome de Jesus que eu oro. Amém. É com você, Eliette. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, na quinta-feira, nós começamos a falar sobre o mundo espiritual e quantos e quais e como funcionam a palavra espírito na Bíblia, né? E como o pastor falou, né? Isso seria um estudo, mas seria uma palavra, porque toda palavra que vem de Deus, ela vai edificar nosso coração, né? E vai aumentar nossa fé, porque na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Então, irmãos, é muito importante a gente ter conhecimento da palavra, que a palavra vai movendo em nós o poder de Deus, né? Então, eu só vou fazer assim uma explanação de uns 5 minutinhos do que a gente falou na quinta-feira, né? Só assim para situarem os irmãos sobre o nosso principal assunto de quinta-feira, é a gente trazer as características de Deus, do verdadeiro Deus, e as características de um Deus que muita gente acha que é Deus, mas não é o Pai. É um Deus, mas é o Deus deste mundo. É o Deus que segue o entendimento dos incrédulos. É o Deus que reina neste mundo, que reina através de anjos, através de reis e através de guerras, e que não se encaixa em nada a personalidade do Pai. Então, eu tenho que dar esse preâmbulo para vocês, porque esse Deus desse mundo se chama Jeová. Jeová, ele é como um oposto às obras de Jesus e às obras do Pai. Por isso que nós cremos não se tratar do mesmo Deus. Cremos porque a Bíblia prova. Não foi ninguém que veio falar para nós. Então, a partir daí, que já é uma situação, vamos dizer, um dilema religioso, né? A gente trazer essa situação, irmãos, mas a gente tem que trazer a verdade. Jesus nunca se furtou de trazer a verdade, né? A verdade liberta. Jesus, ele próprio, falou que os judeus não conheciam o Pai. Vocês conhecem o Pai, nem a mim, né? E os judeus conheciam tanto a Jeová. Então, irmãos, por isso que quando a gente começa a tecer considerações, a gente vê que o Deus do nosso mundo, o Deus evangélico, um Deus cristão, um Deus de quem está com o coração aberto a seguir o que a palavra fala, não tem nada a ver com Deus do ouro da prata, com Deus da lei de Moisés, com o Deus do ministério dos anjos, com o Deus que tem atos, que tem ações que se chocam com as ações do Pai de Jesus. Tá? Se você quiser ver nossos outros estudos bíblicos, né, as nossas pregações que nós fazemos de quinta-feira, que nós sempre abordamos esse assunto, irmãos. E nós não temos dúvidas sobre isso. Que o Pai de Jesus, Espírito Santo e o próprio Cristo é o nosso Deus. Né? Essas 3 manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que é diferente do Deus Jeová. Porque a partir daí a gente abre os nossos olhos e a gente começa a entender um monte de coisa na Bíblia, né? Então, eu só vou dar uma pintura básica do que a gente falou. Primeira situação, irmãos, que a gente vê em 3 passagens de Apocalipse, fala-se em 7 Espíritos de Deus, né? Só que Deus só tem um Espírito. É um só Deus e um só Espírito. Então, como é que tem 7 Espíritos? Então, o que a gente chegou à conclusão, a partir de Apocalipse 4, 5, né, que fala dos 7 Espíritos, a gente linkou com Isaías 11, 2, que fala do Espírito do Senhor, aí vem o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor, que você juntando todas essas manifestações espirituais vai dar 7 espíritos. E a maioria das pessoas acabam justificando os 7 espíritos do Deus do Apocalipse com esse versículo de Isaías 11, 2. Mas o que a gente assim mais frisou é que quando na Bíblia aparece espírito com E maiúsculo, se refere a espírito de Deus. E quando a Bíblia se refere a espírito com E minúsculo,
pode ser manifestação de Deus, pode ser espírito do homem, pode ser manifestação do espírito do homem, pode ser espírito maligno e pode ser também manifestação do, eu falei já manifestação do espírito do homem, né? E até espírito de animal, tá? Então, que a pessoa fala, não, mas espírito é entendimento, nós vamos chegar lá, né? Só para dar uma pincelada, né, irmãos? E outra coisa que eu falei também, que espírito, quando a gente lê espírito na Bíblia, se for com letra maiúscula, então é Espírito de Deus. E esse Deus, que Deus? Ou o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Deus Jeová. Porque Deus, irmãos, a gente não vê Deus, certo? A gente vê manifestações de Deus e a gente sente espiritualmente Deus. E a gente vê o efeito de Deus na nossa vida, né? Mas Deus é um ente, é uma divindade, é um ente espiritual. Tanto o Pai como o Jeová. Então, os dois têm espírito, como o anjo também. O anjo também é uma divindade, o anjo também tem espírito. Só que o espírito de Deus, Pai, é um espírito sobre todo espírito, né? Que a própria Bíblia fala, né, da exaltação do nome de Jesus, que diante dele vai se dobrar todo o joelho, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se quem vê o Pai, se quem vê Jesus vê o Pai, Jesus ele tem a mesma divindade, os mesmos atributos do Pai. Só que eles não estão aqui na Terra, né? Ninguém vê Jesus caminhando aí pela Terra, nem o Pai, muito menos o Pai que está na luz inacessível. Mas quando Jesus subiu ao céu, quando teve a ascensão de Jesus, após sua ressurreição, teve a ascensão de Jesus, ele falou assim, olha, agora que eu vou para o Pai, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador. E eu tenho que subir, porque se eu não subir, o Espírito Santo não vai descer a vós. Então, irmãos, isso aí é uma coisa muito interessante, que o Espírito Santo do Pai está a todo momento conosco, mas isso é espiritualmente, tá? Então, vamos ver aqui. A gente também tem dois versículos interessantes que, quando fala que toda a carne tem um espírito de vida nela, e essa carne pode ser uma pessoa, né, uma pessoa humana, ou pode ser até o espírito de um animal, que se fala em espírito de vida. Tá? Então, só para a gente poder chegar num denominador comum, né? Que espíritos têm muitas maneiras de a gente interpretar um espírito quando a gente lê. Né? Então, aqui, espírito de vida, que fala em Gênesis 7:5, é um espírito que pode ser do homem ou pode ser de um animal. Tá? Então, continuando, irmãos, quando o Espírito leva Jesus para ser tentado no deserto, esse Espírito é um Espírito em letra maiúscula. Tá? Então, é o Espírito de Deus. Só que esse Espírito em si, a gente diferencia do Espírito do Pai, porque o Pai não tenta ninguém e não é tentado pelo mal. E esse Espírito levou Jesus, esse Espírito desse Deus Jeová, levou Jesus para ser tentado no deserto. Então, aí já começam os pontos de interrogação, né? Se Deus não é tentado e a ninguém tenta, por que Jesus foi tentado no deserto? Né? Então, aí a gente começa a entender várias coisas. Por quê? Porque o Deus verdadeiro realmente não tenta. Então, aquele Deus que tentou Jesus não é o Deus verdadeiro, é Jeová. Né? Então, outra coisa interessante, irmãos, o espírito humano, que é com E minúsculo,
o espírito humano, que é com M minúsculo, ele pode refletir manifestações de Deus e pode refletir manifestações do homem, porque espírito aí vai ser encarado como a personalidade alegre, a personalidade triste, a personalidade está cansada, está desanimada. Isso tudo tem a ver com a parte de raciocínio do homem, que a gente chama de parte cognitiva, né? O que está em jogo entre compreensão, conhecimento e raciocínio. Isso também se chama de espírito, né? Então, eu dei vários exemplos para vocês sobre o que é ter um espírito reto, um espírito voluntário, um espírito altivo, ter alegria espiritual, né? Como Maria falou, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse espírito, quando está se referindo ao homem, ao espírito do homem, ele está, na verdade, dizendo, irmãos, as características do homem, né? Só que essas características têm também muito a ver com meu relacionamento com outras pessoas e meu relacionamento com Deus. Tudo isso depende da parte intelectual. Mas eu estou dizendo isso porque em 1 Coríntios 14, 14 fala, né? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Porque muitas partes da Bíblia, irmãos, dá uma certa igualdade em eu falar, eu vou orar com espírito e eu vou orar em entendimento. Na verdade, não é exatamente igual. A gente chegou à conclusão que o espírito é minha ligação com Deus, né? E o entendimento é minha ligação cognitiva, tá? De raciocínio, de afeto, tudo isso. Então, espiritualmente, quando o meu espírito está gerando frutos com o meu semelhante, então é o entendimento. E quando o meu espírito está interagindo com Deus, então eu estou fazendo essa oração espiritualmente, não com entendimento, tá? Então, irmãos, a gente falou também sobre o Consolador, né? Quando o Espírito Santo se manifestar. Isso aí é muito interessante, irmãos, porque aí a gente já vai tomando outra visão. Quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o representante de Deus aqui na Terra, que veio por meio de Jesus Cristo, né? Mas existe também aqui na Terra o Espírito do Deus Jeová, que também se chama Espírito Santo. E como é que eu vou saber diferenciar? Se está falando do Espírito de Deus Jeová ou o Espírito de Deus Pai? A gente, irmãos, consegue diferenciar discernindo espiritualmente, e principalmente pelo contexto, né? Mas discernindo espiritualmente, você consegue saber se a Bíblia está se referindo a Jeová ou se está se referindo ao Pai, né? Então, irmãos, a gente também abordou aquela passagem que o Espírito de Jeová ele assombrava Saul, né? Isso está em 1 Samuel 16, 14, não precisa de abrir, pastor, porque a gente já leu, isso é só para eu mencionar, que o espírito de Jeová é um espírito muito estranho, muito diferente do que ocorria da interação entre Jesus, o Pai e os seus filhos, né? Então, a gente estranha muito quando o Jeová manda espírito de mentira na boca dos profetas, né? Isso está em 2 Crônicas 18, não precisa de abrir também, pastor. Se alguém tiver curiosidade de ver assim com mais detalhes do que eu estou falando, irmãos, entram lá no nosso canal do YouTube, ou no nosso site, igrejadeinterlagos.com.br, ou no nosso canal do YouTube, Igreja de Interlagos, e vá no Mundo Espiritual, parte 1.
tá? Porque aí você vai ver isso com mais detalhes do que eu estou falando, assim, bem correndo. Então, a gente parou exatamente nessa parte, tá? O Espírito de Jeová mandando o Espírito Santo de Jeová, né? Ou Jeová mandando o espírito de mentira na boca dos profetas. Que isso é inconcebível, irmãos, a gente pensar o Espírito Santo mandando, o Espírito Santo do Pai, mandando um espírito de mentira para enganar alguém, né? Então, a gente depreende, a gente entende que o Espírito Santo de Jeová não é igual ao Espírito Santo do Pai, é o oposto, né? Além da manifestação espiritual de Deus, além do Espírito de Deus, além do Espírito do homem, além do Espírito animal, além da manifestação do Espírito do homem, irmãos, a gente tem um outro Espírito que aparece na Bíblia, né, que a gente já viu agora mais ou menos, que é o Espírito de mentira, mas são os espíritos malignos, tá? A gente também tem alguns estudos no site, principalmente Estrelas e Reino de Deus, parte 2, que a gente fala muito sobre o exército de Jeová, o exército dos céus, né? Ele se refere ao exército dos céus em muitas passagens. Se você quiser, você vai lá, você vai ver. E daí a gente fica pensando, o que é o exército dos céus de Jeová, né? O exército dos céus de Jeová, irmãos, são anjos e são demônios. Normalmente, eles agem como demônios. Aqueles anjos, você pensa, nem anjo pode nos afastar do amor de Deus. Mas que anjos que são esses, né? A gente, irmãos, pretende e pela fé estamos do lado de Jesus. Estamos com Cristo, né? A Bíblia fala que até estamos assentados em lugares celestiais. Por isso nós temos paz, por isso nós temos esperança, por isso nós temos crença que amanhã a gente vai estar nos braços de Jesus. Mas Jeová, com esses exércitos dele, com esses demônios que eu falei, que a maioria é demônio, eles querem nos separar do amor de Deus. Eles querem nos trazer perturbação, eles querem nos trazer tentação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o próprio Satanás, que muitas vezes age muito próximo de Jeová, o próprio Satanás quer nos separar do amor de Deus. Ele está aqui para isso. Ele não vai tentar lá a pessoa que já está lá no inferno, né? Aquele que já está cultuando o Satanás. Ele vai tentar tirar do reino de Deus quem está com Cristo. Por isso, irmãos, que nós temos que ter uma vigilância constante. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Ok, ficar firme até o fim. Ficar firme por quê? Porque a gente é sempre alvo de tentações espirituais, né? E também somos alvos, às vezes, da nossa própria carnalidade, da nossa própria inclinação carnal do velho homem. Apesar de ter nascido de novo, o velho homem, às vezes, quer se levantar através do pecado, que, às vezes, está lá dentro ainda. Então, temos que combater contra o pecado. Então, irmãos, esse exército dos céus também tem um grupinho que pertence a Satanás, né? Esse exército dos céus de Jeová. E na Bíblia tem muitos exemplos, irmãos, de manifestações de espíritos malignos. A gente vê de vez em quando nas igrejas, né, principalmente na igreja evangélica, uma pessoa que é muito perturbada espiritualmente, às vezes manifesta um espírito maligno lá, né?
Mas a maioria deles, irmãos, não é assim que vai nos tentar, né? É por situações, sabe? É pensamentos que às vezes a gente fica brigando e às vezes acaba, muitas pessoas firmes no evangelho acabam caindo, né? Então, é isso que eu estou falando, estar firmes com Jesus, porque o mundo está cheio de hostes espirituais da maldade. O próprio Efésios fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. De onde vem tanta hoste, né? De onde vem tanto principado? De onde vem tanto potestade? São espíritos malignos, irmãos. Então, essa é outra vertente espiritual, né? Que vem lá do exército de Jeová, né? Então, o que a gente tem? Todos aqueles espíritos que eu falei, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Jeová, espírito do homem, espírito do animal, manifestação do Espírito Santo, manifestação do espírito do homem, que também é chamado de espírito na Bíblia. Mas também, só repetindo, quando o espírito estiver com letra maiúscula, geralmente está se referindo ao espírito do Pai, né, do Pai, Filho, o próprio Espírito Santo, ou o espírito de Jeová também, né? E você vai ter que, geralmente, Velho Testamento é sempre Espírito de Jeová. Agora, no Novo Testamento, também tem algumas manifestações de Jeová, que a gente tem que estar atento, tá bom? Então, eu queria que o pastor abrisse em Marcos 5:8, que eu fiz um preâmbulo um pouquinho longo, mas a gente já acabou falando coisas diferentes, né, irmãos? Em relação à quinta-feira. Então, eu queria que o pastor abrisse em Marcos 5:8, porque agora a gente está falando de espíritos malignos, né? Isso, Marcos 5:8. Esse aqui, irmãos, é uma das pessoas mais possuídas por demônio na Bíblia, que é o endemoniado de Gadareno, né? Está falando dele. Marcos 5:8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, Jesus disse: sai, espírito maligno, sai, espírito imundo. Né? Jesus falando para o Gadareno. Né? E aí, Jesus falou, né? Qual o teu nome? Aí ele falou: nós somos muitos. Então, às vezes a pessoa está endemoniada e não é um demônio só que tem dentro dela, né? A gente vê muito isso, principalmente pessoas que frequentam essas religiões ligadas ao esse secretismo, ocultismo, né? Macumba, bruxaria, candomblé. Os irmãos já ouviram falar, né, que as pessoas são incorporadas e eles próprios sabem disso, só que eles acham que é espírito de luz, espírito que usa eles como cavalo, né? Olha que coisa depreciativa, né, irmãos? Monta em cima deles, né? E esses espíritos geralmente traz muita perturbação para as pessoas, né? Traz angústia, traz insônia, a pessoa vê vulto, né? Então, a gente já fala, nossa, fulano é perturbado, né? Sabe que a pessoa está com espíritos malignos, né? Que o povo às vezes chama de encosto. Mas são manifestações espirituais, e a gente está falando do mundo espiritual, a gente só vai dar mais 2 exemplos, tá, irmãos? Um foi esse do Gadareno, o outro está em Mateus 10, verso 1, queria que o pastor abrisse também, porque esses espíritos, irmãos, eles se submetem ao nome de Jesus, isso que é importante. O nome de Jesus é sobre todo o nome, e se o cristão
estiver imbuído com a autoridade de Jesus, ele vai ter autoridade de submeter esses espíritos e expulsar esses espíritos malignos. Por isso que Mateus 10, verso 1, Jesus, chamando os seus 12, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, irmãos, quem está com Jesus tem essa autoridade sobre os espíritos malignos, porque nós somos templo do Espírito Santo, irmãos. E se você se permitir ser usado pelo Espírito Santo do Pai, pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai te dar autoridade sobre espíritos malignos. Você não precisa ficar com medo. Você vai ter autoridade para expulsar esses espíritos malignos. Eu queria que o pastor abrisse também em Mateus não, desculpa, 1 Timóteo 4, verso 1. 1 Timóteo 4, verso 1. Aqui está falando não só dos espíritos que se apossam das pessoas, mas espíritos que enganam as pessoas. Então, 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz, está vendo que aqui está Espírito com letra maiúscula? Então, aqui está se referindo ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, né? Cairão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, está ouvindo coisa errada, né? Está ouvindo espíritos que vêm enganar, né? O diabo vem para enganar, vem para destruir. E tem pessoas que ficam lá dando ouvidos, irmãos. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus, né? E também, irmãos, é interessante, eu não vou generalizar isso. Eu queria que o pastor abrisse em Marcos 9, 25. Eu não vou generalizar, irmãos, mas algumas doenças estão relacionadas a espíritos também. Tá na Bíblia, eu não posso negar isso. Eu não posso falar a todo mundo que ficou com coronavírus, que é espírito. Não vamos também ir para esse extremo. Mas Jesus, ele deixou um exemplo aqui de uma pessoa que estava com uma enfermidade que era um espírito maligno. Marcos 9, 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Então, irmãos, vocês veem que naquele caso, daquele rapaz, aquela doença estava relacionada a um espírito imundo, né? Então, irmãos, a gente vê que o espírito imundo, ele está aqui na Terra, a Terra está povoada. Inclusive, muitas vezes na Bíblia fala assim, príncipe dos ares, né? Talvez esse seja o motivo que a maioria das vezes os anjos sejam representados no imaginário popular, né, nos desenhos, como seres voando assim, né? É o príncipe dos ares, que estão voando nos ares. Então, vamos ficar atentos, irmãos, porque às vezes a pessoa pensa, não, eu estou com Jesus, nada vai me pegar, mas temos que estar atento. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Isso quer dizer que não adianta querer se omitir dessa luta, né? Temos ataques, mas Jesus está em nós e vamos vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria agora que o pastor abrisse em 1 Coríntios 12, 4. Os irmãos estão vendo várias manifestações de espírito para quando vocês forem ler nas suas Bíblias e aparecer espírito, vocês vão saber que nem sempre é Espírito de Deus, né? E nem sempre que na Bíblia fala Espírito Santo é Espírito Santo Pai, pode ser o Espírito Santo de Jeová, que é o Deus desse mundo, irmão. Tá? Então, Deus Pai nos mandou o Espírito Santo.
Quando Jesus subiu, como eu falei, convém que eu vá, que se eu não for, o Espírito Santo não virá até vós. E esse Espírito Santo nos dá dons, né? Então, esses dons são principalmente, irmãos, para edificação da igreja, tá? A maioria das operações do Espírito Santo são para a edificação da igreja. Logicamente, o Espírito Santo vai nos dar fortalecimento, vai nos dar ousadia, vai nos dar discernimento, mas essa diversidade de dons que fala aqui em 1 Coríntios 12:4 é principalmente para a edificação da igreja, tá? Mas todos esses dons são derivados do mesmo Espírito Santo. Então, 1 Coríntios 12:4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, é só um Espírito, irmãos. 5. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada pela palavra. Só um minutinho aqui, irmãos, que pulou aqui. Mas a manifestação do Espírito, eu estou no verso 7, tá? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, tá vendo? Espírito com letra maiúscula, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. Está vendo que esse espíritos já está em minúsculo? Porque, às vezes, uma pessoa pode ter um desmaio na igreja, por exemplo, e ela está desmaiando porque ela está tendo um problema físico, uma hipoglicemia, uma queda de pressão, não sei. Mas pode ser um espírito maligno. E o Espírito Santo pode dar o discernimento para um irmão, para uma irmã da igreja. E esse discernir os espíritos, ela vai discernir, ela vai separar, olha, aquela pessoa, ela está com espírito maligno. Não, aquela pessoa, ela teve só um problema de indisposição e desmaiou, né? Continuando o verso 10. E há outro, variedade de línguas, e há outro, interpretação de línguas. Então, irmãos, se você é batizado do Espírito Santo, logicamente você fala em línguas. Mas o Espírito Santo, com E maiúsculo, te deu esse dom para a sua edificação. Então, você não vai ficar, vamos dizer, falando alto em línguas para atrapalhar o outro irmão que quer ouvir o pastor que está pregando. Vocês entendem, né? O Espírito Santo, ele é sujeito, os dons do Espírito Santo, ele é sujeito ao indivíduo que recebeu o Espírito Santo. Ninguém fica descontrolado falando em línguas estranhas perto de uma pessoa que quer ouvir uma pregação, né? Então, o Espírito Santo nos dá dons que são sujeitos ao, a gente diz ao profeta, são sujeitos ao cristão, né? Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, é um só Espírito que reparte os dons. Não existe 7 Espíritos de Deus, aquele que eu falei lá no início, que está em Apocalipse. São manifestações de Espírito, porque existe um só Espírito. Se alguém falar, mas Deus tu tem 7 Espíritos. Não, Deus só tem um Espírito, que é o Espírito Santo. Né? E Jeová também só tem um Espírito lá dele, que é o Espírito Santo, que é a maneira que ele tem que interagir, né? Porque ele não tem carne, não tem massa, não é concreto. Então, irmãos, aqui está dizendo bem claro, o mesmo Espírito opera todas as coisas, é um só Espírito.
né? Então, a pessoa pode operar um dom de sabedoria, um dom de ciência, um dom de fé, um dom de curas e maravilhas, um dom de profecia, um dom de discernimento de espíritos, um dom de interpretação de línguas. São todos dons dados para a edificação da igreja. O único dom, irmão, que é dado para a edificação individual é o dom de línguas. Tá? O dom de línguas estranhas, que vai edificar o nosso espírito. Né? Então, irmãos, como eu li lá em Isaías, né? Se o pastor quiser abrir de novo, Isaías 11:1, como a gente não abriu hoje, talvez seja interessante. Esse Isaías 11:1, irmãos, está se referindo, provavelmente, né, está se referindo ao Messias de Jeová, né? Então, fala assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Então, está falando de uma pessoa, de um ser espiritual que vai ser enviado, né? 11:2, Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, vocês estão vendo aqui que Espírito do Senhor, esse Senhor, em letra maiúscula, é Jeová. Então, é Espírito de Jeová e está em letra maiúscula, que eu falei para vocês, Espírito Santo de Jeová está em letra maiúscula, como o Espírito Santo do Pai também está em letra maiúscula, tá? Aí continua, o Espírito de sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Só que todos esses outros Espíritos, quando começa de sabedoria, entendimento, conselho, vocês veem, irmão, só para frisar, estão todos com letra minúscula. Então, não é um outro espírito, e sim uma manifestação do primeiro Espírito do Senhor, né? Então, eu acho que isso a gente ficou bem entendido, né, irmãos? Falando em Isaías, né, e Jesus, como foi nasceu em Israel, e todos os judeus achavam que ele ia ser o Messias de Israel, só para fazer um link entre o Isaías 11, eu queria que o pastor abrisse em Isaías 61, porque Isaías 61 fala também sobre o Espírito do Senhor, né? Isaías 61, vocês veem aí, irmãos, que esse Espírito do Senhor Deus está sobre mim? Vocês estão vendo que está em minúsculo? Porque Jesus vai falar sobre manifestações do Espírito. Entende? Foi o que eu disse, Espírito, quando se refere a manifestações, é minúsculo. Então, olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aí em Isaías está descrito o que estaria reservado ao Messias de Jeová, tá? Porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, a partir do verso 2, os irmãos vão ver que se refere mais ao Messias de Jeová e não ao Messias do Pai. Tanto assim que depois a gente vai ver lá, quando Jesus leu esse trecho, ele não continuou lendo a partir do verso 2. Mas vamos ver aqui o verso 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Opa, já falou em vingança. Vingança, irmãos, não tem nada a ver com o Pai.
Vingança tem a ver com Jeová, porque ele é o Deus que se vinga, né? Aliás, ele visita a maldade do pai nos filhos. Isso é vingança. Ele se vingou muitas vezes, irmãos. Inclusive, quando ele fez o homem, ele se arrependeu de ter feito o homem, e como a maldade se multiplicou, talvez o dilúvio tivesse sido até uma vingança de Jeová, né? Então, continua no verso 2, a consolar todos os tristes. 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, coloque, dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza. Aqui já está falando do povo de Israel, né? Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, para que ele seja glorificado. Vocês vão ver, irmãos, como aqui está se referindo ao povo de Israel. Porque, olha aqui, e edificarão em lugares, verso 4, antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros. Sabe o que quer dizer esse verso 5? Vocês vão ter escravos. Vocês vão ter escravos que vão apacentar os vossos rebanhos, vai plantar suas plantas e vai fazer vinho para vocês. Irmãos, no reino de Jesus não existe escravidão. Então, quando aqui está falando no verso 5, está dizendo, olha, vocês vão ter estranhos aqui que vão fazer as coisas para vocês. Por quê? Porque Jeová prometia uma restauração do reino de Israel aqui na terra para os judeus. Por isso que os judeus não acreditaram em Jesus, porque Jesus prometia um reino espiritual. Ele veio mostrar um Deus que não era aqui desse mundo, irmãos, mas um Deus espiritual. Por isso que quando Jesus foi ler esse texto de Isaías 61, que a gente já vai ver, Jesus não falou nada disso. Tá? Que eles iam ter lavradores, eles iam ter estrangeiros para apacentar o rebanho. Continuando aqui, verso 6. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios. Ah, nós somos os gentios. Então, o que o Jeová está prometendo? Que os judeus iam comer da nossa riqueza. Vocês veem, irmãos, como isso não se encaixa no propósito de Jesus. Jesus não veio sobrepujar os judeus sobre os gentios. Os gentios eram um povo maldito perante Jeová, apesar que ele é Deus dos gentios também, que a gente viu, né, já em estudos anteriores. Jeová também é Deus sobre os gentios. Mas aqui o que está dizendo? Olha, se você estiver com Jeová, você vai sobrepujar, você vai ter benefícios apesar dos gentios, né? E vamos continuar aqui. Verso 7, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exultareis da vossa parte, por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque a alegria dos judeus aqui, né, era ter dinheiro, era deixar os gentios trabalhando em prol, né, como se fossem escravos, né? Então, eu acho que deu para vocês entenderem, Isaías 61, a partir do verso 2, não tem nada a ver com Jesus, irmãos. Porque aqui falava, vai pregar boas novas aos mansos, ok, Jesus também. Agora, restaurar os contritos de coração, se for através do Espírito Santo, ok, né? Mas, se for para falar que os gentios iam estar castigados e os judeus beneficiados, isso não é de Jesus, irmãos. Dia da vingança do nosso Deus. Então,
a gente vê que isso não se encaixa em Jesus, por isso que quando Jesus foi ler em Lucas 4,18, queria que o pastor abrisse, Lucas 4,18, a gente vê que Jesus foi ler o livro de Isaías na sinagoga. Eu, pelo menos, só vi uma vez acontecer isso, irmãos. Jesus pegar aqueles rolos, né, que tinham, né, abriu o rolo e Jesus foi ler a passagem de Isaías. E é interessante, irmãos, que Jesus deixou bem claro, olha, tudo isso de Isaías não me pertence, o que me pertence, eu vou ler agora, que é Isaías 4,18, que fala assim, irmãos, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres. Olha, como a roupagem muda, né? Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. E esses cegos, irmãos, sempre temos que pensar, é cego não só cego físico, é cego espiritual, né? A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, a gente vê que é muito interessante, porque quando Jesus fala, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, ele já estava anunciando um outro Senhor. Eu não sei, que não tem nada a ver com vingança, que não tinha nada a gentio ser menor do que judeu, né? Então, o que a gente aprende daí, né? Que essa passagem bíblica de Isaías não encaixa com Lucas 4,18, porque Jesus ele restringiu, olha, o que eu quero fazer é evangelizar os pobres, e curar os quebrantados de coração, e restaurar os cegos, dar vista aos cegos, né, irmãos? Então, o que nós sabemos agora, irmãos, já caminhando aqui para o final, a hora voa, em Apocalipse, eu vou dar só 3 exemplos, não precisa de abrir, pastor. Em Apocalipse 3:1, aliás, Apocalipse, irmãos, ele usa muito, assim, uma linguagem voltada muito para o Velho Testamento, né? E tem muito uma linguagem de espiritual, né? Uma linguagem muito espiritual. Eu digo muito espiritual porque vai além do Espírito Santo, né? Então, quando Apocalipse fala, e fala 3 vezes em Apocalipse, de espíritos de Deus, irmãos, 7 espíritos de Deus, e às vezes linkando com 7 estrelas, eu fico meio assim desconfiada desses 7 espíritos de Deus. Por exemplo, Apocalipse 4:5. Apocalipse 4:5. O livro de Apocalipse, irmãos, é um livro extremamente delicado. Tudo que a gente tomar de atitude relativo ao Apocalipse tem que ter uma comprovação em outros lugares da Bíblia. Eu queria que o pastor abrisse Apocalipse 4:5, só para a gente ver direitinho essa situação, tá? Apocalipse 4:5 fala assim: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então a gente fica pensando, mas por que uma coisa tão rebuscada, de coisa assim, meia a lá Velho Testamento, entende? Por isso que eu falo que a gente tem que ter um pouco de reserva. Se o Apocalipse está se confirmando em outras partes do Novo Testamento, glória a Deus, irmãos, mas às vezes tem uma coisa assim, muito de ministério de anjos, né? Por exemplo, aqui, Apocalipse 5:6, queria que o pastor abrisse agora, Apocalipse 5:6. Fala assim: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro.
como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Irmãos, isso aqui é tudo figurado, tá? 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tá? Então, agora a gente já sabe que são manifestações de Deus. Né? Que sabe o que acontece, irmãos? Assim, tem umas coisas meio, parece cabalísticas, sabe? Em Apocalipse, por exemplo, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos. Aí você fica pensando, mas isso parece que não combina muito, sabe, com essas coisas muito. O que eu quero dizer é que Jesus nunca assumiu esse tipo de coisa, né? Então, eu sei que isso tudo são coisas figuradas, que tem explicação, né? Que tem vários pastores que dão várias explicações quanto a tudo isso, mas a gente tem que ter comprovação em outros livros bíblicos, como eu falei. Irmãos, só dando uma pincelada final, quando o Espírito Santo vem no dia do Pentecostes, né, que foi a manifestação espiritual do Pai, isso a gente não precisa abrir, pastor, mas está em Atos 2, né, que fala muito sobre quando veio como um vento impetuoso, né, o Espírito Santo de Deus, e a primeira manifestação foi realmente as línguas estranhas, né? E só assim, irmãos, esse aqui eu queria que o pastor abrisse, que está em 1 Coríntios 8:6. Mais 2 minutinhos a gente já termina, tá, irmãos? 1 Coríntios 8:6, que é isso, que fala assim: assim que, quanto a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Irmãos, aqui está dizendo, olha, há um único Deus. Só que Não é essa referência, Eliette, vê aí de novo. 1 Coríntios 8:4. 1 Coríntios 8:4. Assim quanto ao comer. É esse aqui mesmo. Das coisas sacrificadas. É esse mesmo, pastor. Ok? Isso. Tá certo. E aqui no finalzinho do verso 4 fala, e que não há outro Deus senão um só. Então, não há outro Deus, irmãos. Isso quer dizer, talvez seja outra tradução aqui que eu peguei, pastor, mas pode deixar essa mesmo. Não há outro Deus senão um só. Talvez Paulo deveria escrever aqui, irmãos. Olha eu a pretensão de querer dar palpite no que Paulo escreveu. Mas ficaria mais compreensível ele falar assim, não há outro Deus verdadeiro. Tá? Porque depois, no verso 8, no verso 5, 1 Coríntios 8:5, fala assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, ele está dizendo que há muitos deuses. Só que esses deuses, é o que eu expliquei, é Jeová, é o exército de Jeová, é anjos, é demônios, né? Por isso que ele fala no verso 6, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Então, irmãos, existem divindades. Existem divindades, irmãos, desculpa, irmãos. Existem divindades que são representadas, às vezes, por Deus, mas o Deus verdadeiro, irmãos, é um só, né? Há um só corpo, há um só Espírito, isso está em Efésios 4:4, tá? Há um só corpo e um só Espírito, mas só para terminando, irmãos, estou falando terminando, mas não estou terminando, né? Eu queria só dar uma pincelada no último Espírito, que é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, irmãos,
ele anda de mãos dadas com o Espírito Santo, mas não é exatamente o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele Espírito que desceu, que dá força, que dá dons, que edifica a igreja. Agora, o Espírito de Cristo, o assunto é comigo, é eu perdoar o inimigo, é eu me doar para o irmão, é eu não ter minha vida preciosa, é eu ser pacificadora, tá? É eu ter uma personalidade parecida com Cristo. Esse é o Espírito de Cristo, é o jeito de Cristo, tá? Como em Gálatas aparece, né? Os que são de Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões, as suas concupiscências. Então, os que são de Cristo vão ficar mais parecidos com Cristo. E isso se chama Espírito de Cristo. Por isso que em Romanos 8, 9, eu queria que o pastor abrisse Romanos 8, 9, irmãos, para a gente entender. Então, o Espírito de Cristo é ter um jeito parecido com Cristo, tá? Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, vocês veem que aqui, ó, Espírito de Cristo também escrito em maiúsculo, né, irmãos? Então, irmãos, assim, só para fechar, né? Espírito de Cristo que nós vimos agora, temos o Espírito de Jeová, temos o Espírito do Pai, temos as manifestações do Espírito de Deus, que também se chama Espírito, né? Temos a manifestação do Espírito do homem, temos o Espírito do homem, temos os espíritos malignos e temos até o fôlego de vida de um animal que também se chama Espírito, né? Então, eu quis trazer esse estudo para os irmãos terem discernimento e terem já isso em mente quando forem ler a Bíblia, né? Porque não é que está lá Espírito Santo, vai ser Espírito Santo do Pai, né? Para que isso não nos leve a erros de interpretação da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos.